E essa comemoração realmente foi de arrepiar. Léo Pereira, Flamengo. Parabéns aí ao Léo Pereira e o restante dos jogadores do Flamengo convocados, até porque desde 1994 um time no Brasil não cedia tantos jogadores para a Copa do Mundo. E por falar em Copa do Mundo, adivinha da base quem vai também? Léo Nanete, nosso goleirão do Sub-20, ele foi chamado e já eu dou mais detalhes sobre o porquê que o Ancelotti também chamou o nosso jovem goleiro. Em relação ao Arrascaeta, ele foi liberado para a seleção do Uruguai. E em relação ao Danilo, jogador do Botafogo, a ESPN divulgou que o Flamengo está atrás e já conversou com a staff do atleta, e isso deixou a Leila Pereira desesperada. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, é fundamental para que a gente continue o nosso trabalho você deixar o seu like. E se você estiver vendo pela televisão, pega o controle, dá 2 toquinhos com a setinha para cima que vai aparecer as opções, tanto de se inscrever quanto de deixar o like aqui na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, o que falar sobre essa convocação do Ancelotti para a Copa do Mundo? 4 jogadores do Flamengo convocados, né? Isso não acontecia em relação a um clube ter tantos jogadores convocados desde a Copa do Mundo de 1994. Então, para vocês conseguirem ter dimensão do peso dessas convocações, e além desses 4 jogadores do Flamengo convocados, ainda teve um jogador da base, um goleiro, chamado Léo Nanete, que tá todo bobo, todo feliz, porque vai fazer parte da seleção brasileira. Lógico, ele não está inscrito para a Copa do Mundo, mas ele fará parte dos treinamentos. Então é uma baita de uma experiência para esse jovem jogador, né? E os antes estão ficando doidinhos, né? 5 jogadores do Flamengo com a seleção brasileira, 4 de forma oficial e o Léo Nanete para treinamento. E eu já estou vendo um monte de chororô dizendo que o Danilo é muito velho, o Alexandre é muito ruim, o Paquetá não está jogando nada e tem aquele problema em relação aos cartões amarelos. Galera, é muito choro isso, porque com certeza o clube deles ou não teve nenhum jogador convocado, ou se teve, foi no máximo um jogador. E o Mengão, realmente, com aquela frase representada da melhor forma possível, Seleflá. É pra gente falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até entrar na cabeça dos antes, porque eles estão revoltados. Mas isso pra mim, é dor de cotovelo. Então, que continue chorando, que alaguem as suas cidades de tanto choro, porque não adianta, isso aqui é Flamengo. E vários jogadores do Flamengo estarão nesse Mundial. Em especial, né, cara, o Léo Pereira, ele que sempre reclamava nas entrevistas, né? Poxa, mas eu nunca sou convocado. Todos os meus colegas aqui no Flamengo já foram convocados. E Deus estava guardando o melhor pro Léo Pereira, porque a última convocação antes dessa oficial aí da Copa do Mundo foi a primeira vez que ele vestiu a camisa da seleção, né? E jogou uma partida dificílima contra a França, agradou o técnico Ancelotti e agora, né, a melhor hora possível aconteceu. Foi convocado para a Copa do Mundo, vocês viram aí a Carolina, a namorada dele, toda feliz, toda boba, né? E não é à toa, né? Não é para menos, porque você ser um jogador de futebol e poder participar de uma Copa do Mundo é para pouquíssimos jogadores. E o Paquetá, né, que deu um testemunho esses dias, dizendo que só seria feliz no Flamengo, que estava precisando muito ser feliz, e ele voltou a ser feliz, né, e ainda conseguiu carimbar a sua passagem para a Copa do Mundo. Em relação ao Alexandre e Danilo, a gente já tinha praticamente certeza que os dois seriam convocados, principalmente o Danilo, que é um grande líder, e o Ancelotti confia muito nesse jogador da zaga rubro-negra. Não sei se ele será lateral na seleção ou se será zagueiro, mas em qualquer das 2 posições ali, ele tem muita experiência e manda sempre muito bem. E o Léo Nanete, ele falou o seguinte sobre essa
outra convocação, né? Porque ele já foi convocado para a seleção brasileira e agora ele disse o seguinte aí sobre estar na Copa do Mundo, né? Mesmo que seja em relação a treinamentos, mas vai ser uma baita de uma experiência. Abrindo aspas, ele disse o seguinte, ó: quando eu recebi a notícia, fiquei muito feliz e grato por poder estar novamente com a seleção brasileira, só que dessa vez na Copa do Mundo. É uma ótima oportunidade para evoluir como atleta, né? Vou estar treinando ao lado de grandes inspirações e grandes ídolos e espero conseguir desfrutar ao máximo desse momento para que quando eu voltar ao Brasil, ajudar ainda mais o Flamengo. Bem legal essa frase, né? De poder ajudar o Flamengo. É isso aí. Mengão no coração e Léo Nanete na seleção. Se vocês não gostaram das convocações, porque tem muito torcedor que não gosta, né, de ter atletas do seu time convocado, até porque às vezes tem jogadores que voltam lesionados, mas também os jogadores vão perder treinamentos com o Leonardo Jardim. Queria saber a sua opinião. Gostaram das convocações ou vocês acham que o melhor possível seria menos jogadores convocados e mais jogadores à disposição do Léo Jardim na época da Copa do Mundo para os treinamentos? Sua opinião é importante, não se esqueça de botar ela aqui nos comentários e principalmente sobre a baita surpresa que é o Léo Nanete estar fazendo parte aí da seleção, pelo menos para os treinamentos na Copa do Mundo. E, rapaziada, agora apenas uma curiosidade sobre o De Arrascaeta. O Flamengo informou na data de ontem que liberou o atleta para se integrar com a seleção do Uruguai, para continuar o seu tratamento lá com os representantes, com os médicos da seleção do seu país. E isso porque o Meia não teria nenhuma condição, nenhum tipo de chance de jogar pelo Flamengo antes do Mundial. Então, por causa disso, o Meia está liberado, né? O Meia que se contundiu no dia 29 de abril com o Piove, se eu não me engano, jogador da equipe lá do Estudiantes. Ele acabou levando a pior, né? Caiu. E aí, ele poderia até ter feito um tratamento conservador, mas como a Copa do Mundo tá aí e ele quer representar a seleção do Uruguai, a intervenção cirúrgica ela é mais recomendada para que o jogador possa voltar o mais rápido possível. Mas a gente sempre torce também para que quando ele jogar pela seleção do Uruguai, nessa Copa do Mundo, se for o caso, que ele já esteja 100% recuperado para que não tenha nenhuma intercorrência quando ele voltar para o time rubro-negro, né? Para que não seja aquela lesão mal curada e ele acabe sofrendo com ela de novo após a volta aos campos ou a volta aos campos. Então é isso sobre o jogador que já estava fazendo um tratamento de forma integral no Ninho do Urubu e agora, com essa liberação, ele segue o rumo para a Copa do Mundo e a gente sempre deseja o melhor para os nossos jogadores. Então, boa sorte, De Arrascaeta, e eu queria muito saber a opinião de vocês. Vocês ficaram chateados do Flamengo liberar o jogador antes ou vocês acham que isso aí faz parte do jogo, até porque ele não poderia jogar pelo Flamengo antes do Mundial? Sua opinião é importante, coloque ela nos comentários. E agora, rapaziada, uma bem curtinha sobre o mercado da bola. A ESPN divulgou que o Flamengo procurou de forma oficial a staff do jogador Danilo do Botafogo, tá? Então o Flamengo vai tentar a contratação desse excelente jogador de meio campo, só que tem o seguinte, né? A Leila Pereira, que sonha com o Flamengo dia e noite, né? Que tem pesadelos diariamente com o Mengão, ela já falou que qualquer oferta de time brasileiro, o Palmeiras irá cobrir, ok? Sendo que o Botafogo está querendo uma grana alta pelo jogador. O Botafogo pretende conseguir em torno de 40 milhões de euros pelo jogador, que é cria do Palmeiras, né? Mas o Flamengo, tendo jogador bom disponível no mercado, o Flamengo sempre vai atrás, independente de onde o jogador surgiu, como foi o caso aí emblemático do Pedro, que saiu do Fluminense. O Fluminense não quis negociar com o Flamengo, depois o Flamengo foi buscar o jogador lá fora. Então é isso sobre o Danilo, uma baita de uma contratação caso o Flamengo consiga, mas além do Palmeiras como concorrente, o Flamengo ainda tem o Manchester United, que pode elevar o sarrafo aí em relação à briga pelo atleta. É um jogador que desperta o interesse de vários clubes pela qualidade que tem. Valeu, nação, fiquem com Deus, tenham uma terça-feira abençoada, até a próxima e fui!